Olá, queridos irmãos, estamos aqui para dizer que a saudade de todos é muito grande. Embora distantes, estamos sentindo a presença da amada igreja através das orações do pastor, através dos cultos aos domingos, através da Santa Ceia. E isso é muito gratificante porque, embora estamos distantes, nós sentimos a presença da amada igreja. Sim, minha amada igreja, meus queridos irmãos, a saudade é muito grande. E eu gostaria de deixar um versículo com os irmãos muito conhecido, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Fiquem todos com Deus e um abraço a todos. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estou com muita saudade de vocês, mas acredito que logo estaremos juntos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Um abraço a todos, fiquem com Deus, continuem em oração por todos. Amém. Olá, graça e paz, alegria por mais este encontro. Deus, pela sua graça, nos concede o privilégio de mais essa celebração. Gostaria que você e sua família se sentissem acolhidos por Deus, no nome de Jesus, para que assim juntos possamos glorificar e bendizer o seu santo e precioso nome. Nossos irmãos falaram agora há pouco nos vídeos que vocês assistiram sobre saudade. Muito embora este forte desejo no nosso coração de nos encontrarmos novamente, de nos abraçarmos, há algo precioso em nós, que é esse sentimento de pertença, mesmo estando longe. Há um texto em Eclesiastes, capítulo 4, do verso 9 ao verso 12, que nos mostra que essa unidade se dá por meio da presença certa de quem nos une, que é o nosso Deus. Por isso diz que um cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Nós vamos ouvir neste instante a leitura desse trecho da Palavra de Deus, em Eclesiastes, capítulo 4, do verso 9 a 12, que a Eliane fará. E em seguida nós entoaremos um cântico de comunhão que fala dessa preciosidade, dessa aliança que Deus nos proporciona pela sua graça. É melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, 2 podem dormir juntos e se esquentar, mas um sozinho, como é que vai se esquentar? 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Jesus e expressamos o amor.
confessar os nossos pecados a Deus, com o forte desejo de que, perdoados por Ele, possamos viver de maneira diferente, com atitudes diferentes. É isso que Ele espera de nós. Oremos. Santo Deus, nosso desejo, ó Pai amado, é de que possamos viver de maneira diferente. Que possamos viver de uma forma que nossas atitudes, nossas ações, nossas palavras e pensamentos glorifiquem o Teu santo e precioso nome. Por isso, ó Pai, nós pedimos ao Senhor que nos perdoe pela Tua graça, perdoe os nossos pecados e por Tua graça renove o nosso coração, para que, como novas criaturas, as coisas velhas fiquem para trás e tudo se faça novo. E assim, ó Deus, tudo que fizermos, de alguma maneira, possam Te exaltar, Te bendizer, ó Pai, em todos os instantes e em todos os momentos. Muito obrigado, ó Pai eterno, por renovar o nosso coração, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nos purificou pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E agora, Deus, uma novidade de vida, que tudo o que fizermos ao Pai eterno seja feito para a expansão do Teu reino e para bendizer o Teu nome da forma como só o Senhor merece. Oramos então agradecidos pelo perdão, no nome de Jesus. Amém. É interessante que quando Deus nos chama, Ele sabe que os nossos caminhos são instáveis, que quando caminhamos nós podemos falhar. Nem sempre há equilíbrio na nossa conduta, a não ser que a gente olhe firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Me lembro daquela passagem de Pedro, quando Jesus o chama para que ele ande sobre as águas, até que ia tudo bem. Mas num dado momento em que ele passou a olhar para as circunstâncias, para a tempestade, para as ondas, mais do que olhar para Jesus, naquele instante ele passou então a se afundar. A única maneira de caminhar com equilíbrio é olhando para Jesus. Nós vamos ouvir a leitura desse texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 14, do verso 23 a 33, pela Érica e pela Paula. E em seguida o Ministério de Jovens, que hoje colabora com o Ministério do Louvor, entoará o cântico Oceanos, que fala dessa segurança, desse foco em Deus, dessa caminhada com equilíbrio quando olhamos firmemente para Jesus. Vamos ouvir então a leitura nesse instante. Terminada a refeição, ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despediu o povo. Em seguida, subiu a uma montanha onde pôde ficar sozinho e orar. E ali ficou até tarde da noite. O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte, e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. E aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma! Gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu, não tenham medo. Pedro, num ímpeto de coragem, pediu: Mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí andando sobre as águas também. Jesus disse: Venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sob seus pés, sua tranquilidade se foi, e ele começou a afundar. Mestre, salva-me! Gritou. Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou-o pela mão e o censurou. Que homem sem coragem! O que aconteceu com você? Os dois subiram no barco e o vento acalmou. Os discípulos que haviam observado tudo de dentro do barco adoraram a Jesus, exclamando: Não há dúvida, tu és o Filho de Deus.
das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és guia-me pra que em tudo te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu tenho ouvido bastante nesses últimos dias os irmãos da igreja, por meio das redes sociais ou então ligações que me fazem, afirmando que estão orando por mim, intercedendo por mim. E isso me fortalece bastante, me faz muito bem. Primeiro, pelo fato de saber que você é lembrado por alguém que gosta de você e se lembra de colocar a sua vida diante do Senhor.
Veja a importância da intercessão na vida de uma pessoa. Saber que alguém está colocando a sua vida diante de um Deus que em qualquer circunstância se faz presente é muito importante na nossa existência. Saber também que isso diminui os nossos porquês e aumenta os nossos ainda que, ou seja, ainda que as circunstâncias sejam adversas, essa intercessão nos fortalece, nos ajuda a caminhar e nos faz perceber que nós estamos diante de um Deus maravilhoso. Nós cantaremos, entoaremos um cântico que fala que Deus é Deus em qualquer circunstância. E em seguida, nosso irmão Celso fará uma oração de intercessão por todos nós, colocando os enfermos, os idosos, enfim, todas as pessoas em necessidades diante do Senhor. Cantemos e oremos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se
Grande Deus e eterno Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, Senhor, com a única e exclusiva finalidade, interceder, Senhor, pelos nossos entes queridos, por toda a Tua comunidade, ó Pai. Oremos, ó Deus, e pedimos a Tua misericórdia, o Teu grande amor, o consolo, o conforto aos corações conflitos, às pessoas que sofrem por perder o ente querido, aos enfermos, aos idosos, a todos que estão confinados, ó Deus, em suas casas, mas que neste momento temos a esperança e a confiança de um Deus vivo. Quando lançamos sobre Ti a nossa ansiedade, tem cuidado de nós, porque nós estamos orando, confiando em Ti, ó Deus, terceiros por essas vidas, que possa estar abençoando, sustentando, dando graça e dando vitória. E depois de tudo passado, nós podemos dar ação de graça ao Senhor, pelas bênçãos recebidas, pela vitória alcançada. É a nossa oração, é a nossa ação de graça, é a nossa petição, no nome de Jesus. Amém. Costumo dizer sempre, e não é só por costume repetir, é porque acredito e porque como igreja acreditamos nisso, que o nosso Deus e Pai também é Deus e Pai dos nossos filhos. E nossas crianças fazem parte do corpo de Cristo, fazem parte do reino de Deus. Por isso, cada vez que elas cantam conosco no culto, elas reforçam no coração não apenas a ideia, mas a certeza de que elas também pertencem à família de Deus. Nós vamos cantar neste momento o cântico que diz: se Jesus te satisfaz, bate palma. Eu canto daqui, junto com a Jael e com o Jonathan, e você canta aí na sua casa. Vamos ir neste momento cantar, louvando ao Senhor juntamente com as nossas crianças. Que Deus abençoe as nossas crianças e também todas as famílias. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Fique aí no seu cantinho, cumprimente o seu vizinho. E agora bem baixinho, bate palma. Bate palma. Outra vez, se Jesus te satisfaz, bate palma. Se tem paz no coração, levante as mãos. Se é de Cristo a sua fé, fica de pé. Vamos todos assentar. Dá um sorriso. Um sorriso vamos dar. Ha, ha, ha. E agora bem baixinho, bate palma. Bate palma. Outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Meu Deus querido, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Cuide de mim como sempre cuidou. Muito obrigado por todas as vezes que você cuida de mim. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Muito obrigado pela vida maravilhosa que temos. Muito obrigado pelas roupas que a gente tem para vestir. Muito obrigado por você ter tocado no nosso coração e não sermos pessoas muito más. E por favor, falando nisso, toque no coração das pessoas que precisam. Em nome de Jesus, amém. Para a nossa meditação, o texto escolhido se encontra no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 22, nos versos 39 a 46. Acompanhem, por gentileza, a leitura desse trecho da palavra do Senhor. Jesus no Getsêmani. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue
caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra, e o nosso pedido é o de que o Senhor nos alimente com Teu Espírito Santo por meio do esclarecimento aos nossos corações, para que, alimentados pela Tua Palavra, possamos viver de acordo com a Tua vontade. A honra, a glória e o louvor deste e de todos os momentos pertencem somente ao Senhor. Desta forma, pedimos e Te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Como você reage diante do sofrimento, da tristeza, da agonia e da incerteza? Cada pessoa tem uma maneira de reagir. A grande maioria reage com medo. Alguns com maior intensidade, outros com menos intensidade. E o medo, embora tenha o lado bom, que é o de nos fazer refletir diante do perigo, serve como um freio para que possamos verificar que algo não é bom para nós, tem também o seu lado ruim, quando exagerado, pois o medo exagerado nos paralisa e não nos permite seguir em frente. Como disse alguém, a pomba, por exemplo, que não sai do seu ninho com medo do gavião, morre no ninho e perde o que existe de mais precioso num pássaro, que é o voo. Mas como a palavra de Deus nos ensina a reagir diante do sofrimento, da agonia, da incerteza e do medo? Para responder a esta pergunta, é necessário que recorramos ao texto como este, por exemplo, e possamos verificar como Jesus reagiu diante da agonia, diante do medo, diante do terror da cruz. O texto nos mostra que ele, de joelhos, orou ao Pai dizendo: Pai,
se queres, passa de mim esse cálice. Diz o texto que então apareceu um anjo que o confortava. Quem é que precisa de conforto, senão alguém que está triste ou alguém que está agoniado? E o texto continua. E estando em agonia, diz o texto, orava mais intensamente. E não era pouca agonia. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue que corria sobre a terra, numa clara demonstração do medo. Sabe por quê? Porque a sua natureza humana se manifestava naquele momento por meio da angústia e do medo. E o que foi que ele fez neste instante? Nesta hora, como foi que Jesus reagiu diante da incerteza, da agonia, do medo e do sofrimento? E como nós devemos reagir? Gostaria de falar sobre 3 atitudes de Jesus com relação à reação que ele teve nesse momento de medo e agonia que ele viveu. A terceira servirá como conclusão desta mensagem, para nos fazer também agir como ele agiu e nos sentirmos confortados, amparados por ele, para que possamos também enfrentar situações adversas com a certeza da sua presença. Diz o texto, se queres, passa de mim este cálice. Então a primeira reação de Jesus foi essa. Ele apresentou especificamente, sem rodeios, mas de maneira muito sincera, de maneira muito clara, apresentou a Deus o que ele sentia. Disse para Deus claramente aquilo que ele estava sentindo. Eu digo isso porque a gente às vezes tem, por vários motivos, receio de apresentar a Deus as nossas angústias e as nossas preocupações, alguns até achando que vão incomodar a Deus o fato de apresentar a Ele as nossas preocupações. E esse gesto de Jesus nos mostra que nós também podemos e devemos ser específicos diante de Deus com relação ao nosso sofrimento. Há pessoas que talvez queiram neste momento dizer para Deus que a casa em que ele vive não está bem, que o seu lar está em crise, que nessa quarentena os relacionamentos pioraram entre esposo e esposa, entre pais e filhos. Há pessoas que agoniadas gostariam de falar para Deus. Talvez você queira desabafar falando para Deus sobre a sua preocupação por estar desempregado, por se entristecer quando seus filhos pedem alguma coisa e você então tira a carteira e ao chacoalhar a carteira só cai documento, ou seja, não tem mais nada a não ser documentos. Quem sabe talvez você queira desabafar a Deus porque esteja com medo de perder o emprego nesse instante que estamos vivendo. Talvez você queira dizer para Deus sobre suas preocupações, como por exemplo as dívidas ou as contas atrasadas, quem sabe a luz cortada na sua casa. Talvez você queira dizer para Deus que está ansioso com os desafios dessa próxima semana e não sabe o que fazer. Talvez você queira falar com Deus o quanto te preocupa ficar doente ou o medo de que a doença com a qual você talvez já esteja seja mais grave do que você imagina. Talvez você esteja com medo, quem sabe, de ser atacado por esse vírus e ficar doente. Talvez você queira falar com Deus a respeito dos exames com relação à saúde que você fez e o medo de que esses exames te mostrem que você está pior do que você acha que está. Talvez você queira falar com Deus da sua insônia, das longas madrugadas sem conseguir dormir e que aumentou nesses dias de confinamento. Então saiba que assim como Jesus especificamente falou para o Pai o que passava no seu coração, como ele demonstrou claramente os seus sentimentos, você também pode e deve dirigir-se a Deus e falar com Ele daquilo que te preocupa, daquilo que te entristece, daquilo que te amedronta. E o mais importante é saber que Ele acolhe o seu pedido, que Ele acolhe a sua súplica, que Ele acolhe o seu medo neste momento. A sua palavra nos garante isso. Veja o que diz lá em 1 Pedro capítulo 3, diz assim:
os ouvidos do Senhor estão abertos às súplicas e também atentos à sua oração. Diz que Deus ouve aquele que ora e que os seus ouvidos estão abertos às súplicas. Salmo 34, verso 4, diz que busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Ou seja, acolheu aquilo que eu estava sentindo. O verso 6, clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Ou seja, a sua oração passou do teto, chegou até o coração de Deus. Aliás, essa história de passar do teto dá a impressão que Deus está longe. Na verdade, está muito próximo de nós. Está aqui com a gente e você pode falar com Ele. No verso 15, diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Salmo 116, amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, e isso é maravilhoso. Salmo 18, 6, o salmista diz assim, na angústia, ou seja, agoniado, angustiado, invoquei o Senhor e clamei pelo meu Deus. E aos seus ouvidos, diz a palavra, chegou o meu clamor perante a sua face. Isaías 59, o ouvido do Senhor não está fechado, que não possa ouvir. E eu poderia citar aqui muitos outros versículos falando deste Deus que acolhe o nosso medo, a nossa incerteza e acolhe as nossas súplicas. Não tenha receio, assim como Jesus não teve, de mostrar especificamente a Deus aquilo que te aflige, aquilo que te amedronta, aquilo que neste momento te faz sofrer, aquilo que você está sentindo. Jesus fez isso e você também pode apresentar diante de Deus o seu medo. A exemplo de Jesus, então, o que devemos fazer? E o que foi que Ele fez? Ele apresentou em primeiro lugar, especificamente a Deus, aquilo que estava sentindo, o que estava no seu coração. Segunda atitude de Jesus, a segunda reação de Jesus, Ele confiou em Deus. Confiar em Deus é algo que nós precisamos aprender. E disse, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus, em primeiro lugar, foi ao Pai e apresentou a sua aflição, como dissemos. Apresentou a sua angústia, o seu medo. E foi nessa circunstância de temor que ele demonstrou a sua confiança. É confiança que nasce não por causa das circunstâncias, mas por causa da certeza da presença de um Deus que nos acolhe em todas as circunstâncias. Isso me faz lembrar do Salmo 56, verso 3, quando o salmista disse, quando estiver com medo, confiarei em ti. Quando estiver temeroso, confiarei em ti. Veja que a confiança do salmista nasceu diante de um temor que foi colocado diante de alguém que não apenas o acolheu, não apenas acolheu o seu temor, como também foi capaz de amparar o salmista na sua angústia. Isso porque a prática da confiança é a arte de colocar em Deus toda a capacidade de crer. O ser humano, gente, não consegue crer a não ser que esteja tomado pela graça de Deus. Quando o homem é tomado pela graça de Deus, ele aprende a não colocar a sua confiança no que é transitório, porque as circunstâncias mudam. Hoje está doente, amanhã você não está. Hoje empregado, amanhã desempregado. As circunstâncias mudam, mas aquele que nos abençoa, este é fiel, firme em toda e qualquer circunstância. Ou seja, quando o homem é tomado pela graça de Deus, ele aprende a colocar a sua confiança em Deus, que não muda nunca. Está sempre firme e é fiel para nos amparar. Provérbios capítulo 3 registra, confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. O homem, por suas forças, não é capaz para dizer que confia. O homem não consegue por si mesmo confiar. É a graça de Deus que está à nossa disposição, colocada por Deus no nosso coração, que nos habilita a confiar. Por isso é preciso dizer como o salmista, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele
e o mais Ele fará. Entrega tudo, e isso inclui o seu medo, a sua angústia, a sua tristeza e o seu sofrimento. Diga para Ele especificamente como Jesus fez, que você está sofrendo e que precisa do seu amor e que você deseja confiar na graça e no poder dEle para te livrar dessa circunstância. É a graça de Deus que dará a você força para confiar. Veja um exemplo, Moisés, grande servo de Deus. Aliás, essa expressão grande servo, como disse alguém, se é grande não é servo, se é servo não é grande. Então o servo Moisés tinha o mar à sua frente, o mar vermelho, e tinha o inimigo às suas costas. O que fazer então? Nadar ou lutar? Mas nenhuma das opções era suficiente. Assim como também a gente se encontra em certas circunstâncias em que nenhuma opção nos dá condições de controlar aquela situação. Moisés então faz o quê? Ele não fala para o povo assim, olha, planejei tudo, né? Traz para mim, ou seja, deixa comigo. Não. Ele disse, não fiquem com medo, aquietem o coração e vejam o livramento que o Senhor fará. O Senhor pelejará por vocês, apenas confiem. Confiem nesse Deus que está presente neste momento nas nossas vidas. Eu sempre digo que a gente, na incapacidade de confiar, faz como aquele pai daquele rapaz que foi libertado por Jesus, quando Jesus lhe perguntou se ele acreditava, e ele então respondeu, eu creio, Jesus, mas me ajuda a crer. Eu creio, Senhor, mas me ajuda a crer. E é isso que nós devemos dizer para Deus. Deus, eu não tenho capacidade para crer. Aqui está o meu problema, o meu temor, a minha incerteza. Eu creio, mas me ajuda. Toma a minha vida pela Tua graça. Me fortalece com o Teu Espírito Santo para que eu tenha condições de perceber a presença do Senhor na minha vida. Faça isso. Peça a Deus a capacidade para crer que Ele não te abandonou e nunca te abandonará. Aliás, se você olhar para a biografia de homens e mulheres, de discípulos de Jesus, registrada na carta aos Hebreus, como pessoas que passaram, segundo o texto, pela prova de escárnios, açoites, de algemas e prisões, apedrejados, provados, diz o texto em Hebreus, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Essa biografia de homens corajosos começou lá atrás, com discípulos que estavam em pânico, com medo, em fuga, se fechando em casas. Mas a graça de Deus, num dado momento, manifestada pela presença do Espírito Santo, foi lhes mostrando que a obra era de Deus e que Deus mesmo estaria à frente deles quando estivessem com medo. E isso foi tão forte na vida desses homens e mulheres que no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, ao saírem da presença do Sinédrio, tendo sido açoitados ali naquele momento, diz o texto lá, Atos 5, regozijaram-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Então diga para Deus que na sua angústia você quer aprender a confiar, porque pela força humana isto não é possível. É dessa maneira que Jesus nos ensina o que fazer diante do sofrimento, da incerteza e da angústia. Apresentar especificamente a Deus, em primeiro lugar, o que sentimos e aprender a confiar em Deus. E tudo isto, aí então concluindo, na terceira reação de Jesus, tudo isso, ou seja, apresentar diante de Deus, aprender a confiar de joelhos, orando. O texto diz que ele se ajoelhou e orou. Sabe, aquela expressão, políticos resolvem seus problemas nos parlamentos, homens de negócios resolvem seus negócios nos restaurantes, executivos resolvem os seus negócios nos escritórios, mas os servos de Deus resolvem a sua vida de joelhos diante de Deus, apresentando a Ele especificamente a sua dificuldade, seu sofrimento, e aprendendo com Ele, tomados pela sua graça, na força do Espírito Santo, aprendendo a confiar no seu grande e maravilhoso amor. Por isso, dobre seus joelhos, dobre o seu coração, derrame a sua alma diante do Senhor. Fale para Ele das suas angústias, fale para Ele dos seus medos,
apresente isso a Ele como Jesus fez e faça por meio da oração. Aprenda a confiar orando como Jesus orou, dizendo: se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que o Espírito Santo, neste momento de crise, de temor, de incerteza, produza no seu coração, por meio da graça, a certeza da presença de Deus que acolhe o teu sofrimento e que te ensina a confiar. Que o Espírito Santo produza no teu coração confiança plena de que, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. E veja bem, estará quando as coisas estiverem bem e quando não estiverem bem. Quando estivermos doentes ou com saúde, quando as portas se abrirem ou quando as portas se fecharem, como agora há pouco nós cantamos, Deus é Deus em qualquer circunstância. E vou concluir dizendo, estará inclusive quando partirmos para a glória, quando a morte chegar, porque a esperança em Cristo não se reduz a este mundo, senão nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Faça como Jesus. Apresente a Deus seu sofrimento. Peça a Ele que o ensine a confiar, colocar tudo diante dEle, sabendo que Ele vai te acolher, vai te abençoar de alguma maneira, te abraçar, vai caminhar com você nesse instante de medo e de incerteza. Mas faça isso orando, faça isso com o coração, de uma forma que o nome de Deus seja exaltado. Eu termino me lembrando de uma ilustração que passei a vocês pelas redes sociais essa semana, de um discípulo que perguntou ao seu mestre: mestre, por que a Bíblia nos incentiva a orar sempre, se a gente não se lembra daqui a algum tempo das orações que fizemos? Por que ela nos incentiva a orar constantemente, se daqui a algum tempo não vamos nem lembrar daquilo que nós oramos? Então diz que o mestre ali, a princípio quieto, depois chamou o discípulo, lhe entregou um cesto de junco e pediu que ele fosse então e buscasse água com aquele cesto. Um cesto bastante sujo. Diz que aquele discípulo saiu em direção, sem entender aquela situação, desceu 100 degraus para buscar água. Quando ele voltou, por ser um cesto de junco, aquilo foi vazando água. Quando chegou lá, estava vazio, não tinha mais água. E o mestre então lhe perguntou: o que foi que você aprendeu? E ele respondeu: aprendi que um cesto furado não consegue conter a água. E o mestre então mandou de volta. Sem entender, mas obedecendo, desceu novamente os degraus, 100 degraus, foi lá, buscou mais um cesto, trouxe e novamente vazando, voltou. E o mestre perguntou: o que você aprendeu? Ele disse assim, olha, meio com sarcasmo: aprendi que cesto furado não segura água. Então o mestre o fez repetir por várias vezes. Lá pela 10ª vez, quando ele chegou e o mestre perguntou: o que foi que você aprendeu? E aquele discípulo então, ao olhar aquele cesto, disse: mestre, o cesto está limpo. Não conteve a água, mas a água o limpou. E o mestre então disse: assim é a oração. Por mais que você não se lembre daquilo que você já orou, ao longo do tempo, ela foi limpando a tua alma e o teu coração. E cada dia que você orava, foi te aproximando diante de Deus. Por isso, ore sempre. Esse desafio que eu faço a você nessa semana, quando bater a incerteza, abra o teu coração, fale com Deus, ore ao Pai, e Ele com certeza acolherá a sua incerteza, o seu problema, a sua dificuldade e o seu sofrimento. Faça isso no nome de Jesus. Amém. O culto não termina aqui, mas continua em todos os lugares e também em todos os momentos, com a certeza da presença de Deus na nossa vida. Isso me faz lembrar daquela velha ilustração, daquele soldado que num campo de batalha percebe que seu amigo havia se ferido. Então ele pede ao capitão para buscar o amigo diante do fogo cerrado. O capitão nega a permissão e diz: você está louco? Já está quase morto. De repente você sai e é ferido também, e eu perco 2 homens nesta batalha. Você não tem minha permissão. Mas no descuido do capitão, pelo valor e pela força da amizade, aquele soldado
desobedece e sai em direção ao amigo que estava ferido. No meio, né, do trajeto também é atingido, mas consegue, se arrastando, chegar até o amigo. Depois de uma breve conversa, o amigo morre. Ao retornar para a trincheira, o capitão furioso pergunta: valeu a pena? Valeu a pena me desobedecer para buscar alguém que estava quase morto? E aí então ele disse para o capitão: capitão, valeu a pena. O senhor sabe quais foram as últimas palavras que ele me disse antes de morrer? E o capitão perguntou: quais foram? E ele então respondeu. Aquele meu amigo disse o seguinte: amigo, eu sabia que você viria, porque amigo de verdade é aquele que chega quando todo mundo já foi embora. Assim é Jesus, o nosso divino companheiro. É aquele que chega quando todo mundo já foi embora. É aquele que chega para te incentivar a apresentar diante de Deus o teu sofrimento. É aquele que chega para te ensinar a confiar. É aquele que chega para te ensinar a orar em toda e qualquer circunstância por causa da presença desse Deus maravilhoso. Eu vou orar nesse instante, ao encerrar essa celebração. Em seguida, impetrarei a bênção, entoaremos o Amém Tríplice e, como pós-lúdio, a última música dessa celebração é o Divino Companheiro, para que possamos notar, perceber claramente a presença grande amigo Jesus juntamente conosco em todos os momentos. Obrigado, Senhor, por mais essa celebração. Só foi possível por causa da Tua presença e da Tua graça. Louvamos o Teu nome por nos ensinar, ó Pai amado, a colocar diante do Senhor todas as circunstâncias, nosso sofrimento, incerteza, com a plena convicção de que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado a Deus, porque pela Tua graça, na força do Espírito Santo, temos condições, não por nós, mas pelo Senhor, por causa da Tua fidelidade, de confiarmos na Tua presença e no poder do Senhor, de nos tirar de situações difíceis e nos abençoar em situações adversas. E muito obrigado, ó Deus, por esse contato por meio da oração, por nos ensinar, ó Deus, que este gesto de intimidade, de dependência, de nos colocarmos diante do Senhor é fundamental na vida cristã. Que essa semana possamos dobrar o joelho, como também o coração, e assim, ó Pai eterno, confiarmos naquilo que o Senhor tem para todos nós. Que a Tua vontade, ó Deus, que é maravilhosa e infinitamente melhor do que a nossa, se realize na nossa existência. Portanto, oramos agradecidos no nome de Jesus. Que Deus maravilhoso vos abençoe, vos guarde e vos proteja, não somente agora, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.